Gente, vamos lá dando continuidade, né, sobre as unificações das potências europeias. E agora a gente vai falar do feudo prussiano, tá? Lembrando aqui, fazendo esclarecimento, deixando bem claro para vocês que Prússia é diferente de Rússia, não é a mesma coisa, não vão confundir, tá? Então vamos lá, tá? Quando a gente fala do Reino da Prússia, a gente fala de uma área germânica, tá? Que no caso vai surgir a Alemanha, tá? Também vai ser dividida, tá? Através do Congresso de Viena de 1815, só que diferentemente da Itália, vai ser dividida em confederações dos estados germânicos, onde 39 estados eles serão autônomos, mas vai dividir em duas áreas de influência muito importantes, tá? Primeiro, a Áustria, que é a liderança, tá? O processo austríaco, tá? Porém, ela é agrícola, tá? E o vice-reino seria o reino da Prússia, que é o reino industrial, onde eu tenho uma burguesia, tá? Desse processo vai surgir uma união aduaneira que eu vou chamar de Zollverein em 1884. Que é o Zollverein, tá? É uma área industrializada dentro da Alemanha, tá? Eu vou citar uma cidade que foi importante para esse processo de Zollverein, que é a região de Munique, tá? Que é a região da Baviera, todinha aquela região ali da Alemanha, tá? Detalhe importante, união aduaneira bem simples. É bem parecido com um fenômeno hoje que a gente conhece como bloco econômico, tá? O que é o bloco econômico, tá? Vou fazer um paralelo aqui rapidinho, tá? União Europeia, eu tenho livre circulação de pessoas, livre comércio e uma moeda única, tá? Só que olha só que interessante, inicialmente a Áustria não acha interessante, fala, eu vou ficar de fora porque para mim não me serve. Entretanto, a Prússia ela vai se fortalecer, ela vai ganhando mais gás, vai ganhando mais força, tanto política quanto economicamente. Isso são passos para o processo de unificação. A Prússia espertamente, olha, eu consigo fazer o processo de unificação. Tanto é que o rei da Prússia, Guilherme II, já está se organizando. Tá? Já está se organizando juntamente com as elites para poder chegar ao poder. Então vamos lá. Essa área aqui é a área do Zollverein, tá? É uma área industrializada, tá? Basicamente essa área industrializada vai levar e ganhar maior força, tá? Tanto é que a região de Bayern, tá? De Munique, tá? A região da Baviera é importantíssima, ela que vai ganhar maior destaque dentro desse processo, tá bom? Só que olha só, o rei Guilherme II, ele já estava com a ideia de unificação, porém, no ano de 1860, ganha mais força ainda, onde o Guilherme II indica Otto von Bismarck como primeiro-ministro da Prússia, no caso seria o líder dessa revolução, tá? Seria uma aliança bem importante, olha só, uma aliança do rei com a burguesia prussiana, tá? Mas os Jerkes, tá? Que é uma aristocracia rural, tá? Olha só que diferença. Na Itália vai ter uma aristocracia rural, porém ela não aceita o processo de unificação, tá? Já que na Alemanha ela já aceita. A tática é bem simples, militarismo acentuado, ou seja, vamos pegar lá a segunda fase da Revolução Industrial, investimento na indústria bélica, tá? Eu vou investir pesadamente na indústria bélica, tanto é que Otto von Bismarck é escolhido como primeiro-ministro para conduzir esse processo, tá? Não houve nenhuma participação popular, a população não estava esquecida, era só pela uma elite burguesa que estava se organizando. E detalhe, essa unificação é do Guilherme II juntamente com a burguesia, a elite, de cima para baixo. A população vai saber disso muito depois de perceber que o Estado já está unificado. Mas vamos lá. Toda e qualquer etapa de unificação tem alguns conflitos, tá? A gente vai citar o primeiro conflito, que é a de 1864, que é a Guerra dos Kudakos, tá? Que é Prússia mais a Áustria, que foi uma participação bem simples, versus Dinamarca, tá? O que é importante de salientar aí, porque a Dinamarca já tinha alguns territórios na Europa Central e fez com que ocorresse a anexação dos territórios de Holstein e Schleswig, tá? São dois territórios de suma importância,
tá? Em 1866 vem a principal guerra, que é a Guerra Franco-Prussiana, tá? Que vai gerar um conflito muito grande, tá? Detalhe importante, essa Guerra Franco-Prussiana, ela dá início na Guerra Austro-Prussiana, tá? Por quê? Porque a Áustria, ela já está com muito não querendo aceitar. Porém, a Prússia, ela chega militarmente e faz um arraso na Áustria e anexa parte do território da Áustria, tá? E agora vem o principal confronto que vai levar uma rusga lá para a Primeira Guerra Mundial, que é a Guerra Franco-Prussiana, tá? França versus prussianos. Detalhe, onde é que está o asterístico? Foi vitória de quem propôs a guerra, tá? Vai ser anexado no território alemão 2 territórios ou 2 senhoras, né? A senhora Alsácia e a senhora Lorena, que são ricas em ferro e carvão, ou seja, eu vou precisar de matéria-prima e energia, porque eu tenho uma indústria, tá? Ela durou 1 ano essa guerra. Tanto é que essa rivalidade vai ser gerada lá na Primeira Guerra Mundial e levando a uma das tratativas do Tratado de Versalhes, tá? É importante a gente salientar isso, porque lá no Tratado de Versalhes, essas 2 áreas a França pede de volta da Alemanha, dentro do tratado, tá? E esse momento é importantíssimo aqui para a Alemanha poder ter essas 2 áreas, tá? Poder conseguir. Ah, detalhe importante. Essas 2 senhoras também são importantes para a União Europeia, que é aí que surge nos anos 50 a comunidade do carvão e do aço, tá? Olha só como ficou a Alemanha unificada em 1871, tá? 1871, tá? Está todinha unificada com áreas, tá? Bem interessante, tá? Vocês estão vendo que a área da Prússia é uma área maior, tá? Detalhe, pessoal, a Baviera pertencia aos Zollverein, pertencia à Prússia. Só que com o passar do tempo, outras elites foram dominando ali aquela região, tá? Vai existir a Prússia Oriental e a Prússia Ocidental, tá? E detalhe, é nesse momento que a Alemanha ela vai ver outros horizontes, principalmente países na África, para ir atrás de mercado consumidor e matéria-prima. Tanto é que a Alemanha e a Itália são os 2 últimos países a entrar na corrida imperial, tá? Na corrida imperialista nos continentes, tá bom? Aí surge uma consequência da guerra, que é o revanchismo, tá? Que vai ser reflexo na Primeira e também na Segunda Guerra Mundial, tá? Por quê? Vamos lá, Primeira Guerra Mundial. A França não aceita a derrota, quer seus territórios de volta, tanto é que depois declara guerra aos alemães, tá? Lembrando que sempre a Primeira Guerra Mundial ela se inicia lá no território de Sarajevo, tá? No Império Austro-Húngaro, começa lá no subúrbio, mas quem ganha o maior poder é a Alemanha, tá? Por estar pronta militarmente, por investir grandes contingentes militares dentro da perspectiva industrial militar, tá? Então, gente, esses foram os 2 vídeos que eu estou passando aqui para vocês sobre o processo de unificação, tá? Gostaria de salientar aqui alguns pontos importantes. Primeiro deles, revanchismo, tá? Segundo ponto, que é importante a gente salientar, essas 2 potências elas vão para a Primeira Guerra e também para a Segunda Guerra, porém, na Segunda Guerra Mundial, tanto a Itália quanto a Alemanha, elas se unem juntamente com o Japão para poder lutar, tá? Terceiro ponto, no Tratado de Versalhes, a Alemanha que sofre mais, mas também a Itália perde. Por quê? É prometido à Itália, quando ela que ela participa dos aliados, prometeram para ela os territórios dos Alpes suíços e não foi cumprido, ou seja, revanchismo também com os italianos, tá? Então, gente, é isso, muito obrigado e até a próxima.